Bom dia, povo de Deus. Boa tarde, povo amado de Jesus. Boa noite, queridos servos e serva, igreja militante do Senhor Jesus. Ótima semana, ótimo mês, ótimo ano. Que esse ano de 2023 venha a ser um ano repleto de muitas virtudes, plenitude da graça de Deus manifestado em seus corações e no corações da sua família. Shalom Aleichem, Shalom Adonai, graça e paz, a paz de Cristo, paz seja convosco, paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Que a graça divina, que a graça e a doce consolação do Espírito Santo de Deus invade nos lares, invade em seus corações, que a gente possa pregar o Evangelho de raiz, que a raiz do Evangelho de Cristo não possa ser trocado por estes evangelhos que estão por aí, desvirtuando, deturpando, adulterando, prostituindo o Evangelho do Senhor Jesus. E saúdo com todas essas saudações, cumprimentando e abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus para todos. Paz seja convosco. A graça redentora do Senhor Jesus Cristo permaneça em vossos corações. Amados, estou mais uma vez aqui, amados e amadas, irmãos e irmãs da Igreja Militante do Senhor Jesus, para vos trazer mais uma palavra da parte de Deus para vocês e vós outros que vão ouvir a verdade. Irmãos, nós não devemos trocar a verdade, de Deus pela verdade do homem. Existe a verdade absoluta, que é do divino. Amém? Existe a verdade secular, paralela, do homem. E existe também verdade, entre aspas, que parece que é verdade, que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é diamante, é esmeralda, Mas devemos, irmãos, pedir a Deus discernimento, para que a gente não venha ser enganado ou manipulado como um fantoche, Que a gente não venha ser uma marionete e que a gente não venha estar nas mãos de Satanás, comendo da iguaria, comendo dos manjares, comendo das doutrinas diabólicas, de demônios, como a própria palavra de Deus fala, declara isso, no livro do Apocalipse. Devemos, meus irmãos, entender para que nós viemos à terra. Por que Deus permitiu nós estar aqui na terra? A nossa vida ela é passageira. Tudo fica, Alguns edificam, algumas coisas edificam, outras não. Mas não fica para sempre. Vem e passa o sol, passa a lua, As estrelas mudam de lugar. O Oceano Pacífico, uma hora está alto, outra hora está baixo. As geleiras da Antártica, do Polo Norte, do Polo Sul, estão se derretendo. A camada de ozônio está, aparecendo brechas para que a temperatura, o calor na Terra venha a cada dia ficar mais quente, principalmente nesse país tropical que nós vivemos, o chamado Nordeste, aonde o nosso país está tão quente, mas tão quente mesmo, irmãos, que até para andar seminu, andar sem a camisa, só de bermuda, você ainda sofre o calor, a temperatura, mesmo você dentro de uma piscina, se mergulhando, de vez em quando, você ainda vê a água, ela morna. A água da piscina, ela não é mais fria como era antigamente. O verão, a primavera, o outono, o inverno, são 4 estações que pelo calendário,
criado pelo homem, o criou, porque biblicamente na Bíblia só tem noite, dia e noite, né? Esse negócio dessa questão de tarde, de madrugada, quem criou foi o homem, né? Então, irmãos, a cada dia o homem está inventando, reinventando, estão também atualizando as escrituras de uma maneira mais, com uma linguagem mais natural, para que todos possam entender a palavra. Por isso que hoje está surgindo aí falsas bíblias, né? Falsos profetas, falsos mestres. Isso aí eu não vou ignorar e nem muito menos vou me escandalizar, porque isso já é o cumprimento da palavra de Deus. 1 de João, capítulo 4, né? Diz lá que nós não podemos de forma alguma julgar nenhum profeta, mas que a gente possa julgar as profecias. Os profetas, os falsos profetas já estão no nosso meio, irmão. Por isso que nessa tarde, né? Esse vídeo ele está sendo gravado agora à tarde aqui, Currais Novos, Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ivanês Barbosa, sou diácono, pela misericórdia e pela graça de Deus, né? Missionário, evangelista do Senhor Jesus Cristo, amém? Não se engane, irmão. Existe o chamado evangelista, como também tem o evangelista chamado, como também tem um pastor chamado e o chamado pastor. Tem também o missionário chamado, o chamado missionário. Tem também o presbítero chamado, o chamado presbítero. E tem também o diácono chamado e tem o chamado diácono. Amém? Existe, irmãos, hoje, em qualquer área, em qualquer setor, né, geográfico, nessa terra, onde você estiver, né, os estudos acadêmicos, filosóficos, a filosofia, né, a pedagogia, os estudos pedagógicos, a psicologia, né, elas acompanham paralelamente, né, a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, tudo que o homem faz, né, descobre realmente, estão sendo descobertos. Por quê? Porque isso também é um cumprimento nas escrituras, né? No livro de Naum já fala acerca disso também, que o homem ele só descobre o que já foi criado na eternidade passada. Amém? Mas quando eu e você vê as ciências se multiplicando, né? Aonde estão com os seus laboratórios, né? Criando vacinas, remédios, entupindo as pessoas de remédio, na realidade está adoecendo mais ainda esse povo. E quanto mais, né, a ciência pós-moderna, nesse avanço tecnológico. Desliga esse som aí, por favor, que eu estou gravando aqui, Lindeberg. Quando eu estou, né, aqui falando no mundo exterior, no mundo paralelo, nesse mundo acadêmico, nesse mundo filosófico, nesse mundo aonde a sociedade pós-moderna, aonde a desigualdade e o preconceito cresce a cada dia na área social, neste mundo, né, pedagogo, né, filosófico, nesse mundo acadêmico, eles fazem, criando, né, barreiras, eles fazem os seus próprios conceitos, né, eles fazem uma teoria, né, da revolução, enquanto existe hoje milhares, não é nem centenas, nem dezenas, nem centenas, milhares de religiões, a cada dia crescendo e aparecendo novas religiões. Tudo isso está sendo descoberto, está sendo criado pelo homem, entre aspas, né? O homem fala que é o homem que criou. Na realidade, já está tudo no projeto de Deus, tanto os planos de Deus, como também os planos do homem, e também tem os planos de Satanás. Amém, irmãos? Então, a gente temos que fazer o quê? Pedir, em primeiro lugar, discernimento, né? Pedir sabedoria, em primeiro lugar. Em segundo lugar, discernimento. Em terceiro lugar, ter desejo de conhecer a Bíblia Sagrada. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, está lá escrito: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Amém? Lá em Mateus 22, 29, Jesus diz assim, ó. Ele disse assim, ó:
Errai por não conhecer as Sagradas Escrituras e nenhum poder de Deus. Então nós erramos, irmãos, porque nós não paramos para ouvir, né, a verdadeira palavra. Por isso que hoje existem aí palavras deturpadas, prostituídas, adulteradas, palavras, evangelhos que não têm raiz, evangelho que eles chegam a dizer que são evangelhos ortodoxos, evangelho radical. Não existe esse negócio de radicalismo, de socialismo, né? Não existe esse negócio de mas esse evangelho que você está seguindo é um evangelho fundamentalista. Não existe também esses nomes dado pelo homem. O homem, eles criam dogmas, né? Eles criam barreira, criam dificuldade, criam regras apenas para tentar, né, amenizar o sofrimento e a forma que o plantou lançou, né? E aí continua no seu mundo, né, fechado, que na realidade o mundo do homem é um mundo não só imoralista, eu não vou nem dizer moralista, é imoralista mesmo. Este mundo, essa sociedade que 90% dessa sociedade, elas estão sem temor a Deus, sem a presença de Deus e sem obedecer a Deus. Então o que é que essa sociedade ela faz? Essa sociedade ela caminha para um buraco profundo sem fundo, caminhando por um caminho largo, né? O que a própria Escritura já nos relata isso, né? Lá em Mateus 7, versículo 13 e 14, mostrando o caminho largo e o caminho estreito. E não querem mais crer mais em Deus. Então o que é que eles fazem? Eles ficam procurando a felicidade, né? A felicidade nos jogos, a felicidade no sexo, a felicidade eles buscam também na bebida, nas drogas, né? Se avicia, está ali sendo destruído, né? Fazendo um mundo moderno, se destruindo, criando a sua própria sepultura, criando seus próprios decalques, né? Ao ponto de se destruir. Então se torna um antissocial, um antidemocrático, um antipolítico, um anti, né? Tudo anti. Aqui você pode entrar nesse leque aqui, irmãos. Aqui dá uma outra mensagem, né? Hoje as pessoas querem ser né? Bíblia, né? Evangélico, é um anti-evangélico, é um anti. Tudo eles colocam agora assim. Eu não sou crente, eu sou evangélico. Outros dizem eu sou gospel. Eu lembro muito bem logo quando se iniciou no ano de 1948, quando foi oficializado a cristiandade, né? A liberdade de expressão e a religião. Oswaldo Aranha, né? Que era um gaúcho, né? Um deputado, ele ali assinou, ele era um homem de Deus, e faltava apenas um voto para poder ter a liberdade para ser colocado na Constituinte brasileira, a liberdade de expressão, para que a religião viesse andar, né? Falar de Deus abertamente, dando a Constituinte, dando a liberdade, né? Para que os evangélicos eles fossem pregar a palavra de Deus, né? Fosse pregar a palavra de Deus com mais tranquilidade, com mais pudor, né? Com mais eficácia, com mais sabedoria, sem medo de represária, né? Sem medo de sofrer retaliação, quer dizer, ser na realidade retalhado, né? Retaliação não vinha contra a igreja, né, do Senhor Jesus, que a igreja de Jesus viesse ficar no nosso país tendo toda a liberdade de pregar o evangelho, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, amém? E fazer discípulos, né, uns aos outros, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, Oswaldo de Aranhas, ele foi uma peça principal para acontecer tudo isso aqui no planeta Terra, né? Para que aqui no Brasil e fora do Brasil, e em mais de 175 países,
né, viesse ser proclamado o Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, porém, alguns ficam se apostatando da fé, não querendo esta responsabilidade de levar o amor de Deus. Hoje temos as redes sociais, temos os canais, né? Temos as plataformas nas redes sociais, que são tantas aqui, que eu não vou nem citar nome, porque são muitas, né? Que está aberto, né? Para ter o espaço para se pregar a palavra de Deus. Aí o que algumas igrejas estão fazendo? Que não tem compromisso, né, com a santidade. Estão sendo criada igreja capitalista, materialista, que só visa apenas o dinheiro, mas o pudor, a santidade, né, combater o pecado com a palavra, pregar sobre a vida de Jesus, só apenas em mais de 35 mil igrejas espalhadas na terra, só tem apenas 14% dessas igrejas que elas realmente compromissado, né, tem compromisso realmente com as escrituras do Senhor Jesus, que segue realmente a doutrina dos apóstolos, né? Então, irmãos, a gente temos que pregar raiz, né? O evangelho raiz. Temos que pregar o evangelho da graça de Deus, sem distorcer a palavra, sem a palavra de Deus ser distorcida, irmão. Porque enquanto a gente estiver pregando a verdade, né, a palavra de correção, de exaltação, né, de salvação, muitos não querem dar ouvido. E isso eu não me escandalizo, sabe por quê? Porque isso também é um cumprimento nas escrituras. Além de Jesus dizer que se por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão, né, também está escrito, né, que tudo isso é para que aconteça, né, essa frieza, para que venha depois um grande avivamento ou reavivamento, né? Que lá nas escrituras do Antigo Testamento existiu avivamento. Agora não como hoje na Nova Escritura, no Novo Testamento, aonde quando Jesus veio, né, que cumpriu a lei, algo que nós não podemos, e Deus vendo, o Criador vendo que o homem não cumpria a lei, Jesus veio e cumpriu a lei por mim e por você, né? Lá em Gálatas capítulo 3, eu até aconselho a você, eu recomendo você ler o livro de Gálatas, principalmente o capítulo de número 3 de Gálatas, amém? Aonde o apóstolo Paulo escrevendo para os Gálatas, falando ali que Jesus, ele se fez maldito por mim e por você, né? A lei ele cumpriu ali na cruz do Calvário, né? Ele cumpriu a lei ali, e quem estiver na lei está debaixo de maldição. Hoje temos que estar na graça de Deus, que é Jesus Cristo, amém? Não pela lei, porque se você ainda estiver andando pela lei, se você ainda estiver seguindo o Torá, né? Vocês, principalmente vocês judeus, né, que ainda estão vivendo aí no judaísmo, na cultura judaica, um dia desse eu vi numa live, uma pessoa com um pano aqui pendurado, parecendo um padre, né? Parece que tomou banho, parece uma toalha de se enxugar, irmãos. Esqueceu a toalha, em vez de ter deixado a toalha lá no banheiro, aí coloca aqui, aí vai para frente de uma câmara com a toalha de se enxugar. Aí a pessoa entra em contato com eles, ele, não, irmão, isso aí é uma túnica. Que túnica é essa, irmão? Quem usava a túnica era sacerdote, eram os fariseus, eram os doutores da lei, os padres, né? Que na realidade a palavra padre, se você for estudar no Orélio, no dicionário bíblico, a palavra padre significa pai, entendeu? Então é sacerdote católico. Fica um negócio mais, né, esclarecido na maneira de se expressar, de colocar as palavras. Eu sou um semi-analfabeto, mas eu não sou burro não, eu sei o que eu estou falando. Eu sirvo a Deus desde 2000, irmãos. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu procuro a cada dia viver com Deus, procurando refazendo sempre o altar da minha casa. Esse vídeo aqui, estou fazendo dentro da minha casa, procurando fazer da minha casa um abrigo espiritual, né? Você sabia que para o crente na pessoa de Jesus existe 3 templos. Existe o primeiro templo de Deus, que é eu e você. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo, a Bíblia fala isso.
Existe o segundo templo, que é o templo da casa, a morada de Deus, onde foi consagrado lá para Deus ouvir a oração. E lá a gente aprendeu um com o outro e sai de lá. É o quartel-general, aonde a gente vai sair de lá, né? Como diz assim, ficais em Jerusalém, é a casa de Deus. Aí existe uma terceira casa. Essa terceira casa é essa casa aqui que eu estou, debaixo desse teto aqui. Esse teto aqui é a terceira casa, é aqui que é a minha casa, onde eu estou com minha mulher, com meu filho, aonde aqui eu com a minha família, a gente fazemos o culto doméstico. Está aqui o púlpitozinho, né? Está aqui a escritura, a Bíblia Sagrada, né? Aonde a gente aqui, o meu genro vem, toca no violão, meu filho canta, minha netinha, né, pequenininha, ela canta também, minha esposa canta, minha filha canta. Nós fazemos aqui o culto da família, né? O culto em casa, o culto em seu lar, né? O culto doméstico, qualquer nome que você quiser dar aí, tá bom? Quero dizer para você, irmãos, que a nossa casa tem que ser a extensão da igreja. E o ministério nosso não é lá no púlpito da igreja, começa no púlpitozinho da nossa casa, começa dentro do nosso lar, pregando para a família, cuidando bem da família, dando um bom testemunho, amém? Procurando a viver com a vida em santidade, né? Na presença de Deus, procurando a entender o que Deus quer, para que a gente possa fazer, né? Para que a gente possa entender da onde que a gente veio, o que somos hoje, o que podemos fazer e para onde é que nós vamos. Você sabe para onde que você vai, irmão? Hein, minha irmã? Eu sei para onde eu vou, eu sei para onde a minha família vai. Por isso que eu estou vivendo o Evangelho Raiz. E o tema abordado neste vídeo, o nome é esse: vamos viver o Evangelho Raiz. Não vamos pregar um outro evangelho, irmãos. Não pregue fora das escrituras. Quantas igrejas não estão aí pregando um evangelho fácil, né? Um evangelho prostituído, adulterado, um evangelho destruído, um evangelho que não liberta, que não transforma, um evangelho de massagem no ego, um evangelho que só prega prosperidade. E a maior prosperidade é a salvação, irmãos. A gente tem que se preocupar em viver com a família na presença de Deus, colocar a família no altar. As outras coisas Deus acrescenta. Tem pessoas que querem ser missionária lá fora, e não está sendo missionária dentro da sua própria casa. Começa a aplicar o evangelho dentro do seu lar, da sua casa. Começa a refazer o altar da sua casa esse ano de 2023. Comece a fazer uma faxina, irmão, espiritual na tua vida, minha irmã e meu irmão. Começa a ver em qual área que você deu brecha no ano de 2022. Começa a não andar mais com aquelas pessoas que só te colocam para trás. Eu tinha um grupo do WhatsApp, eu tive que fechar, eu tive que desativar, porque o grupo do WhatsApp só estava me botando para trás. Eu quero estar, irmãos, com pessoas perto de mim que me aceitem da maneira como eu sou. E sabe como é que eu sou? Não é o meu achismo, não é eu achar eu sou o que eu sou e acabou. Não é isso. Você vê a Deus da maneira que você quer, está errado. Você tem que viver da maneira como a Bíblia fala, como as escrituras falam. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você serve a Deus ou você está servindo ao diabo. Como é que você diz eu sirvo a Deus e você aborrece o teu irmão? 1 de João 4, versículo 7 fala acerca disso. 1 de João capítulo 3. Como é que eu posso dizer que eu estou pregando o amor e eu não estou vivendo o amor que eu estou pregando? Irmãos, a gente temos que deixar a capa cair. A gente tem que deixar que Deus ele venha tirar a venda dos nossos olhos. Deixar de lado a soberba, o egoísmo, a inveja, a falsidade, né? Que a gente possa ter mais sensibilidade, humildade, que a gente possa ser compreensível, que a gente possa compreender o outro, irmão, que a gente possa dar em comunhão e união com todos, que a gente possa estar a cada dia vivendo para Deus, com a família, para a família. As outras coisas, Deus ele acrescenta. Fique com esta palavra para esta tarde, para esse dia de hoje, para essa semana, para esse mês, para esse ano, para a vida toda, para a sua vida toda. Fique com esta palavra, irmãos. Lá em Tiago, né, está escrito que se você quer ser um religioso, que você pratica a religião que você viva. A maior religião, irmão, é aquela que
que é estendida as mãos para os fracos, para os aflitos, para os necessitados, vai lá e levanta, né, e ajuda aquela pessoa a caminhar. A religião de Cristo é reconciliação. A religião de Cristo é perdão, irmão. A religião de Cristo é amor. Mas não é aquele amor falso, invejoso, aquele amor hipócrita. Não, é o amor verdadeiro, o amor ágape. Aquele amor que ele entra dentro do nosso coração, e o amor de Deus nos ajuda a nós ter compaixão pelas pessoas, que a gente possa se compadecer com as pessoas, que a gente possa liberar perdão, praticar o amor, a caridade, lançar sempre o pão sobre as águas. Esse é o verdadeiro evangelho. E aí eu fecho aqui agora com chave de ouro, dando nó para o inimigo não desatar. Amém? Lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 17, 18. Foi Jesus que disse: se você quiser reclamar, vai reclamar com ele. Não venha reclamar comigo que eu estou falando isso aqui. Eu estou falando e estou apenas compartilhando aquilo que Deus o revelou em meu coração. Amém, irmãos? Então, se você quer realmente viver para Deus, com Deus, começa a viver vivendo com a sua família em primeiro lugar. Amém? Então Jesus ele foi e disse assim, ó: se você vir alguém necessitado e podendo ajudar e não ajuda, o amor de Deus nunca esteve em seu coração. Irmãos, não devemos amar só por palavras, mas sim por obras. Irmãos, vigie naquilo que você vê, naquilo que você escuta e naquilo que você fala. Presta atenção o que o Espírito Santo de Deus lhe revela, né? Cuidado com as revelações, né? Com profecias fora das Escrituras. Cuidado para não ferir os dogmas da Bíblia Sagrada. Viva um evangelho raiz. Viva um evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de renúncia, né? Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 62. Aí eu deixo esse texto com promoção para vocês. Amém? Se quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Foi Jesus que falou. Aí lá no 62 Jesus diz assim: vocês que estão com a mão no arado não devem, não podem olhar para trás, porque quem coloca a mão no arado e olha para trás não está apto, ou em outra versão diz assim, não é digno de entrar no reino do Pai, no reino de Deus. Então, irmãos, se você já colocou a mão no arado, já arregaçou as mangas, já está trabalhando para Jesus, peça a Deus sabedoria. Não faça acepção de irmãos e irmãs. Procure ajuntar, não espalhar. Procura ter fé genuína, aquela fé. Use uma fé inteligente. A gente temos que ter fé na fé. Eu vou dizer para você entender. Nós temos que ter fé em nossa fé. Você tem que ter uma reserva, né? O carro, quando ele anda, né, que a gasolina do tanque acaba, tem a reserva. O crente é do mesmo jeito. Nós temos que ter depósito de oração. Temos que ter reserva, irmão, para a gente suportar os dias, porque os dias são maus, os dias não são bons não. Amém, queridos? Fico com esta palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero abençoar todos os que vão ouvir esse vídeo, que todos que ouvir, meu Pai, seja impactado, seja abençoado, transformado, liberto, salvo, para a glória do Senhor Jesus. Confirma-nos a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos.